mais do Senhor nesta manhã. Diga glória a Deus, diga amém, e vamos aplaudir a Jesus, que Ele merece. Aleluias, glória a Deus, amém. Bom dia para todos. Bom dia, cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela bom dia, diga para o seu irmão bom dia, diga para ele a paz, graça e paz. Seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião. Pode assentar, em nome de Jesus. Irmãos, se prepare, irmãos, Deus tem algo especial para nós nessa manhã. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com um recado especial de Deus para trazer para você. Quero trazer um recado muito importante, irmãos, da parte de Deus aqui. Uma coisa que nós precisamos entender: queremos receber do Senhor, queremos receber de Deus aquilo que Ele tem, mas o que nós precisamos fazer para receber desse nosso bom Deus? Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, tem tradução que diz vasilhas, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, e aqui a mensagem para nós: e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que, igreja? Presta atenção aqui, nós vemos aqui o milagre da multiplicação do azeite que o profeta Eliseu faz na vida de uma mulher. Uma mulher está sofrendo, irmãos, padecendo momentos difíceis. Você consegue imaginar? Os cobradores de impostos vêm cobrar. Ah, mas meu marido morreu, não interessa, não quero saber. Mas moça, eu não tenho nada. Naquele tempo não tinha pensão, não tinha aposentadoria, não tinha coisa nenhuma não. Ele está devendo impostos e é preciso pagar. Mas como que eu pago? Não sei. O que a senhora tem aí? E esses meninos aí? Ah, meus filhos, como? Não pode. Não, nós vamos levar os seus filhos no lugar do pagamento do imposto. Então, quando eles fizeram isso, ameaçaram levar as crianças para pagar a dívida, irmãos, vem o desespero. E agora, mas não pode? Como é que pode uma coisa dessa? Levar meus filhos? Pergunto, você mãe, você daria seu filho para pagar suas contas? Sim ou não? Aí, mas se eles quisessem tirar à força seus filhos, você deixaria? Você lutaria até o último instante, lutaria ou não lutaria? E aí, irmãos, quando de repente ela vai procurar quem? O profeta. E ela vai e conta para o profeta: profeta, meu marido trabalhou com o senhor sabe quem ele era um homem temente a Deus, nós tínhamos dívidas, mas só que ele se foi, e estão querendo levar os meus filhos para que seja moeda de troca. O que o senhor pode fazer por mim? Aí ele pergunta: o que você tem? Eu só tenho uma botija, tenho um vasinho só com um pouquinho de azeite. Aí ele fala para ela assim: então tá, sai por aí, vai nos seus vizinhos, bate nas portas, manda seus filhos bater de porta em porta e pede emprestado, mas muita vasilha. Mas consegue muita vasilha, muito vaso. Você consegue? Você imagina eles: ô tia, isso, aquilo, outro, e papapá e tal. Mas antes de acontecer o milagre, ele diz aqui, versículo de número 4.
Então entra, depois que você pegar todos os vasos, entra e fecha o que, irmãos? E fecha o que? Nós vemos que aconteceu um milagre do azeite, que multiplicou. Só parou o azeite de multiplicar, de aumentar, porque acabou o quê? As vasilhas. Mas para esse milagre acontecer, primeiramente, irmãos, ela precisou sair emprestando as vasilhas. E algo importante que ela precisou fazer, o que, irmãos? Fechar a porta. E é essa mensagem de Deus para nós nessa manhã. Essa mensagem eu preparei ela na sexta-feira. Estava ouvindo o pastor Jaime pregar e ele deu uma parte assim, eu captei a vossa mensagem. E nós precisamos aprender a fechar as portas da nossa vida. Porque se o inimigo achar porta aberta, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar. Em muitas casas, em muitos lugares aí, em sítios, chácaras, dependendo da cidade, numa casa que tem, digamos lá, que a família cria galinhas. Se você deixar a porta aberta, o que vai acontecer? Daqui um pouquinho tem o quê? Você tem que tirar. A galinha entrou. Casa que tem cachorro, o cachorro gosta e entra e vai lá no seu tapete. Tem uns cachorros que é excomungado, vai certinho no tapete. E aí ele vai lá e faz xixi no seu tapete. Aí quando você olha, meu Deus, o cachorro. Aí depois você, mas cadê esse cachorro? Aí quando você vai olhar, a porta estava o quê? Então, para não acontecer esses acidentes, o que muita gente faz? Deixa a porta o quê? Fechada. Em vários lugares, quando vai chegando finalzinho da tarde. Quando vai chegando finalzinho da tarde, o que muita gente faz em casa? Fecha a porta. Por quê? Por causa de quê? Mosquito. Fecha a porta, entra mosquito. É isso, e mais aquilo outro. Então, se eu quero evitar, irmãos, que alguma coisa entre, o que a pessoa vai fazer? Ela vai fechar a porta. E nós precisamos fechar essa porta, irmãos, da nossa vida, para o inimigo não entrar. Por quê? O inimigo tem achado portas abertas. O inimigo tem achado portas abertas. E eu digo, não é porta só escancarada. O inimigo precisa apenas de uma brecha. Uma brecha, irmãos, já basta para ele. Uma brecha já basta para o inimigo poder meter a fuça dele ali e entrar para poder o quê? Destruir. E quando ele entra, ele sabe a missão dele qual é? Roubar, matar e destruir. Casamentos destruídos, famílias, lares desfeitos, casa que não vai, empresa que não cresce, que não prospera. Toda a família vai ter contradição. São duas cabeças morando numa mesma casa. Em algum momento conflito, mas aí você de Deus, daqui um pouquinho você resolve essa parada. Mas aí o que acontece? Se a porta estiver aberta, irmãos, isso aí vai por longo tempo. E o que nós vamos deixar para a nossa família? Eu lembro quando mamãe pegava papai, quando papai isso, aquilo, outro, era briga, era discussão. Eu lembro uma vez, eles ficaram sem conversar. Eu lembro quando uma vez papai ficou dormindo na sala. Mamãe não deixou ele dormir no quarto. O que nós estamos deixando para a nossa família? Ele partiu, mas uma coisa ele deixou, o quê? Um pouco de azeite. Essa unção, nós precisamos deixar a unção para os nossos filhos. Imagina, você deixar para a sua família, o seu filho chegar lá. Um exemplo. Digamos, o filho chega lá no quarto, daqui um pouquinho ele chega. Em casa, é raro, né? Um filho chegar e bater na porta para poder entrar. O que ele faz? Ele é da casa, ele já chega e vai entrando. Aí imagina, o filho entra no seu quarto de uma vez, aí pega você lá de joelhos. Aí ele vai ver, você está fazendo o quê? Está orando. Puxa, papai está orando. Ih, mamãe está orando agora. Fica gato, mamãe está orando. Mamãe está falando com Deus, é assim e tal, aquilo, outro e tal. O que nós vamos deixar? Nós precisamos fechar essa porta, irmão. Eu quero multiplicação. Eu quero azeite. Eu quero prosperidade. Eu quero cura. Queremos salvação. Vivemos nessa terra. Sabemos que aqui, o próprio Jesus disse aqui, não acumuleis na terra, porque aqui a ferrugem corrói, a traça destrói, mas nós precisamos viver bem aqui nessa terra. Jesus deixou, o próprio Senhor Deus disse, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, ou vocês vão ter o melhor do quê? O Filho de Deus é para ter o melhor.
Os filhos de Deus, irmãos, eles foram criados, Deus chamou para ter o melhor, para você ter uma vida boa, para você não ter uma vida regrada, sofrida, de sofrimento, de miséria, de escassez. Nunca pode, nunca nada, nunca nada. Não, Deus tem o melhor. Mas se eu quero esse melhor, eu preciso aprender a fechar o quê, irmãos? As portas. Quais portas estão abertas? Quais portas? Eu não sei aqui quem tem costume, vou perguntar. Quem aqui tem costume de, antes de dormir, conferir todas as portas? Levanta a mão. Sabia que não é todo mundo, né? É só alguns. Não é todo mundo que tem esse costume. Vai sair e tal, aquilo, vai dormir. Se vai dormir, o que acontece? Vai lá, vê lá se a porta está trancada. Vai lá, vê lá, confia. Não, mas meu bairro é tranquilo. Não, vai lá, olha. Não, mas o cachorro está solto. Olha. E além de conferir às vezes a porta, se ela está fechada, alguns ainda vão olhar o que também? Janela. Vê se a janela está trancada. Vê se a janela está fechada, vê lá se colocou o trinco, vê lá se você colocou o cadeado, vê lá se fez isso, vê lá se fez aquilo, para não correr o risco, é ou não é? Meu irmão, nós temos que ter esse costume de olhar para a nossa vida e ver, está fechado? No meu sentimento, na minha área sentimental, as portas estão fechadas ou elas estão abertas? Não, pastor, eu não confio em ninguém. Não confio em pessoas, eu prefiro confiar em cachorro do que confiar em gente. Tem gente que tem essa mentalidade. Não, eu prefiro confiar em cachorro, prefiro confiar em animal, prefiro confiar... Não, irmãos, a gente ama os nossos bichos, mas eu preciso aprender a amar também o meu próximo. Ah, não, pastor, os homens hoje em dia... está perdido, essas pessoas, é uma falsidade, é uma mentiraiada, é isso e aquilo, tal. Tem uma porta fechada aí, tem uma porta aberta, que o inimigo está entrando por ela. Eu não posso olhar para todo mundo com aquele olhar de desconfiança e ficar pensando, esse aí não vale nada, esse aí tem cara de bandido, esse aí é isso, esse é aquilo. Precisamos fechar a porta. Qual é a porta que está aberta? É a porta da raiva. Pastor, eu estou numa raiva que o senhor não tem ideia. Qualquer coisa está me tirando do sério, está me tirando a paciência. Ai, pastor, olha, pastor, é muita coisa, é filho, é casa, é trabalho, muita coisa. Uma coisa que é importante a gente saber, a gente ora para ter o domínio, para ter o controle, né? Para superar tudo isso, mas às vezes uma consulta no médico resolve. Às vezes o motivo de você estar estressado, de você estar nervoso, de você estar sentindo alguma coisa, é falta de alguma vitamina no seu corpo. Irritabilidade. Ah, pastor, estou numa irritação. Tá bom, que hora que você dorme? Ah, eu durmo 1 hora. E que hora que você acorda? 5 da manhã. Meu irmão, o corpo precisa do quê? Aí você não descansa, vive irritado. Não, porque eu não durmo, Aí você está irritado, está chato pra caramba, está todo mundo com raiva de você por causa da sua chatice. Não, é meu jeito. Não é, você está precisando dormir. Está precisando, marca uma consulta, vai lá, veja como é que está as suas taxas hormonais, veja como que está a vitamina, veja como que está precisando disso, está precisando daquilo, precisando suplementar. Aí resolve, vai, acabou. Rapaz, com um negócio, que coisa que é essa? Que negócio que é esse? Mas aí nós estamos o quê, irmãos? Nós estamos espiritualizando tudo e estamos esquecendo que às vezes ir lá, não vou não. Já viu aquelas pessoas que tem aquilo, não vou não, porque vai que eu vou no médico e descubro alguma coisa. É ou não é? Vai que eu descubro algo. Não, meu irmão, vá. Não perca a oportunidade de você conseguir fechar essa porta. Em todas as áreas, na saúde, eu ando estressado, eu ando nervoso. Ah, pastor, eu sou chato, eu por qualquer coisinha, eu zango. Tem gente que por qualquer detalhe, por qualquer besteirinha que aconteça, irmãos, ela se irrita. Ela fica zangada, ela já fecha a cara. Digamos, ela acordou bem, ela acordou toda feliz, acordou toda alegre. Mais um exemplo, ela chega aqui, daqui um pouquinho, cadê o negócio que eu deixei aqui sexta-feira? Aí eu procuro, cadê? Não acho. Quem que é o Satanás que já tirou daqui? Quem que está com o diabo no couro que já mexeu nesse negócio aqui?
vou perguntar? Cadê o negócio que eu deixei lá? Não sei. Cadê, você viu? Não vi. Quem que limpou a igreja na sexta-feira? Ah, foi o pessoal. Ô pessoal, vocês viram? Não, pastor, não vi nada lá não. Aí então foi o capeta. Ninguém viu nada. Ninguém vê nada aqui nessas coisas, aquilo outro. Já me irritei, já me estressei, já atrapalhou tudo, já acabou tudo. Você já pensou isso? Eu já vi pastor pregar irritado, irmão. Misericórdia. Pastor sobe no altar para pregar irritado, bravo com alguma coisa e prepara o lombo, meu irmão. Você já pensou? Meu amado, não compensa. É nessa porta que o inimigo está achando para entrar. E ele está fazendo um estrago e a gente não consegue o quê, irmãos? Enxergar. Fecha essa porta. Mas como é que eu consigo, pastor, fechar essa porta? Fecha. Não consegue perdoar, não. Aquele fulano, eu não perdoo, pastor. Não, o que fulano fez comigo, não tem perdão. O que Beltrano fez comigo, pastor, não se faz com a pior pessoa do mundo. Me desmaltratou, me desrespeitou, não considerou meu tempo, não respeitou minha idade. Não perdoou mesmo, não perdoou mesmo. Tá, eu posso até falar, você já viu gente falar assim, tá bom, tá até perdoado, mas que ele morra para lá. Que perdão é esse? Eu sempre gosto de explicar que perdão é cancelamento de dívidas. Cancelou, acabou. Foi perdoado aquilo acabou, não existe mais. Não, está aqui, ó, depois de tantos anos estão vindo me cobrar. Não, isso aqui foi perdoado, isso aqui já foi, isso aqui já era. Nós precisamos fechar essa porta. Quem é que conhece você melhor que você? Não tem ninguém, é você. Hoje, daqui a pouco, deixa marcado aí rapidinho, em segundo o livro dos Reis, e vamos aqui, rapidinho. Coríntios, vamos aqui, rapidinho. Vamos aqui em Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, a partir do 23, mensagem de ceia. 1 aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. 28, aqui que eu queria chegar. 28, lê comigo todo mundo o quê? Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste. Todas as vezes que eu vou participar da ceia, eu tenho que fazer esse exame em mim. Eu tenho que examinar minha vida, eu tenho que olhar para mim. Eu sou digno, eu estou apto a poder participar da ceia. Eu vou comer do corpo, que é o pão, e vou beber do cálice, que é o suco. Eu estou apto, eu preciso me examinar. Eu preciso olhar para mim assim, rapaz, é um vício. É uma mágoa, é um ressentimento, é um rancor, é um ódio, é algo que eu não consegui esquecer. Eu preciso examinar. E se eu detectar, irmãos, alguma coisa em mim, eu preciso fazer o quê? Tira. E a partir do momento que você tirou aquilo que é errado, você faz o quê? Fecha a porta. Por quê? Porque senão o inimigo vai entrar novamente. Se não fechar a porta, irmãos, o inimigo vai entrar novamente, vai trazer de novo. Ele vai trazer o mesmo sentimento, a mesma raiva, a mesma mágoa. Ele vai trazer aquilo de volta. Por quê? A porta está aberta. Precisamos fechar essa porta. É necessário fechar essa porta, irmãos. Pastor, mas é difícil, é complicado, eu sei. Mas não é difícil, é complicado, mas não é o quê? Impossível. Não é impossível. Rapidinho, vamos aqui. Lucas, capítulo de número 24.
Lucas 24. Versículo 13. Lucas 24, 13. Olha como é importante. Lucas capítulo 24, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. No mesmo dia ele está falando do domingo, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E no mesmo dia que Jesus ressuscitou, dois discípulos estavam indo para Emaús. E no que eles estão caminhando para Emaús, a palavra Emaús significa águas quentes, águas termais. Estavam indo lá descansar, relaxar, fazer alguma coisa e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. A conversa deles, os dois conversando. Rapaz, você viu sexta-feira? Cara, sexta-feira o bicho pegou, hein? Pois é, rapaz, Jerusalém ferveu sexta-feira. Pois é, você viu bateram? Cara, você viu quanto que bateram em Jesus? Eu vi, cara. Mas bateram com força, coitado, mas me deu uma dó. Estão comentando isso que aconteceu. Aí eles estavam também preocupados porque eles tinham medo de irem atrás deles e prender eles também. Aí eles estão caminhando, conversando, e aconteceu o quê? Versículo 15. Que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e o que, igreja? E o que, igreja? Imagina. Estão dois conversando aqui. Rapaz, você viu, estão conversando. Daqui a pouco chegou uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Jesus. E continua. Mas os olhos dele, 16, estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles estão caminhando, chegam a terceira pessoa, aí os dois olham para ele assim e falam assim: tudo bom? Bom. Aí ele pergunta, Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Eu reparei que vocês estão conversando aí, batendo maior papo, o que vocês estão falando com o outro? E por que vocês estão tristes? Por que o semblante de vocês assim está meio triste? Quem é que estava falando com eles? Quem é que estava falando com eles? Só que eles não conheceram, porém, e respondendo, 18, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Olha o que eles falam. Você veio de fora ou você mora aqui? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, não? O que estava acontecendo em Jerusalém? Perseguição. O que todo mundo falava? Da morte de Jesus. Aí eles estavam falando, ele perguntou para ele: você não sabe o que está acontecendo? Por quê? Os dois estavam falando de quem? Do próprio Jesus. Então era para Jesus falar o quê? Estão falando de mim? O que estão falando de mim? Mas olha a resposta de Cristo. Eu amo essa resposta de Jesus. E eles lhe perguntou: o quê? Quais coisas? Estão falando do quê? Eu não sei. Me fala. O que é isso? Presta atenção. Isso aqui é no domingo. Que dia que ele foi morto? Na sexta-feira à tarde. Então passou sexta, né? Sexta. Sábado, sexta, sábado, domingo. Vamos dizer 2 dias e meio, 3 dias. 3 dias atrás que tinha acontecido. 3 dias depois, Jesus já não lembrava do quê? Não lembrava do quê? De nada. Porque Jesus já tinha fechado aquela porta. Meu irmão, tem gente que lembra de cada coisa. Eu lembro do dia que você falou para mim. Eu lembro do jeito que você falou para mim. Você está pensando que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Mas para. Tem mais de 10 anos. Mas eu não esqueci, não. Já pedi desculpa. Mas dói. Fecha essa porta, meu amado. Fecha essa porta do que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não sei o que sucedeu, que te machucou tanto, mas não compensa, não vale a pena você ficar com essa porta aberta. Fecha. Esquece, irmão. Você não sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo?
Põe a linguagem de hoje para mim, Isaac. O versículo 18. Põe o 18 na linguagem de hoje. Olha isso. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe? Você não sabe o que aconteceu? O que está se sucedendo? O que passou? Você não sabe? Aí ele falou: o que aconteceu? Não lembro. Não sei. Mas ele sabia, só que ele não queria mais o quê, irmãos? Quando ele encontra com Pedro, depois da ressurreição, o que Pedro tinha feito com Jesus na madrugada de sexta? Negado. Quando Jesus chega, primeira coisa, ele foi lá, ele entrou até preguei, foi que dia? Foi quarta ou foi sexta? Quarta-feira, né, se eu não me engano. Eu falei quando Jesus entrou na casa, eles estavam ali, todos preocupados. Jesus disse: Pai, seja convosco e tal. Aí quando Jesus chega na casa lá, irmãos, aí o que acontece quando Jesus entra? Fala: Pai, seja convosco. Aí falou: sou eu, está aqui o buraco, os cravos e tal, pode ver. Aí até que Tomé não crê. Pedro estava lá, estava ou não estava? Primeira coisa que Jesus fez quando Jesus ressuscitou, ele foi lá, chegou neles. Digamos que Dona Conceição é Pedro, eu sou Jesus. Bonito pra sua cara, né? Esperava isso de todo mundo, Pedro. Eu sabia o que Judas ia fazer comigo, mas agora você é muito à toa, sem vergonha. Ajudei sua sogra, você está pagando mal comigo, foi isso, não é por isso, só porque eu ajudei sua sogra? Pergunto, Jesus foi tirar satisfação com Pedro? Foi? Em algum momento ele questionou: por que você fez isso? Porque Jesus já tinha fechado aquela? A gente vai perguntar: por quê? Por que você não fez? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, já passou. São portas que precisam ser o quê, igreja? Feche essa porta na sua vida. Isso vai atrapalhar seu relacionamento, vai atrapalhar a sua vida. Os 3 anos que, o tempo que Judas Iscariotes andou com Jesus, pergunto, Jesus sabia o que Judas ia fazer? Que dia que ele meteu o dedo na cara de Judas e falou assim: quando que você vai tomar vergonha na cara? Que dia Jesus indagou, perguntou para Judas alguma coisa? Que dia? Nunca. Porque aquela porta ali já estava o quê, irmãos? Não, pastor, eu estou orando a Deus. Deus vai preparar um momento. Para quê? Eu vou encontrar fulano cara a cara. E quando eu encontrar ele cara a cara, eu vou perguntar, olhando nos olhos dele. O que você vai perguntar? Por que ele fez isso? Mas quando que foi isso? Foi em 2009. 2009, 15 anos atrás. É uma porta que não está o quê, irmãos? Não, eu vou olhar no olho dele. Eu vou e vou perguntar por que ele fez isso. Mas quando que ele fez isso? Não, eu estou preparando. Ele, onde que ele está? Ele mora lá, um exemplo, ele mora no Maranhão, mas um dia eu vou lá. Eu hei de ir lá e vou perguntar na cara dele. Fecha essa porta, meu amado. Vocês estão falando do quê? De quem? Não sei o que está acontecendo. Já foi, é passado, acabou. Feche essa porta, meu amado. Não deixe essa porta aberta na sua vida. Não fique carregando isso, homem, mulher, mãe, pai. É de uma empresa, de um serviço antigo. Acabou, meu irmão. Acabou. Saiu daquela firma, saiu daquela loja, acabou, fecha a porta, já era. É daqui para frente. Mas nós insistimos em deixar a porta aberta para ir ficar vendo lá. Acabou, já era. O inimigo está entrando por ali. Muitas vezes, eu tenho dito, irmãos, o diabo não tem levado as pessoas para sair daqui, para beber, para fumar, para viver dissolutamente, para prostituir, não. Ele pode deixar a pessoa aqui, a pessoa o quê? Magoada, nervosa, com raiva, chateada. Está aqui. Está aqui. Está aqui, assiste culto, assiste reunião, ouve isso, aquilo, outro, mas nada entra no ouvido e sai pelo outro. Eu preciso aprender a fechar essa porta. E aí, se eu não fecho essa porta, o que acontece? Tem gente que não fecha a porta para o inimigo, que vai se alegrar
quando souber de alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que fez mal para mim. Aí daqui um pouquinho, vocês chegam lá, ó, chegou aqui uma mensagem, fulano. Vou ouvir o zap. Ô Beltrano, você ficou sabendo de fulano? Rapaz, ó, estava andando de moto e não sei o que, tomou uma fechada, caiu, quebrou a perna, a moto acabou tudo, você ficou sabendo? Aí eu ouço aqui, bem feito, vai. Tem crente que espiritualiza as coisas, vai mexer com o ungido de Deus. Meu irmão, se eu me alegro, se eu estou sentindo alguma coisa em saber do mal de uma pessoa, Provérbios 24, olha isso, Provérbios 24, olha o que ele fala aqui, ó. Salmos, Provérbios 24, versículo de número 17. Ah, mas é meu inimigo, mas é fulano. Provérbios 24, 17. Quem encontrou, diga amém. Quando cair o teu inimigo, lê comigo todo mundo o quê? Não, tá feio, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Quando cair o teu inimigo, o quê? Nem quando tropeçar, se regozija o teu. Se o meu inimigo, se alguém, minha sogra, meu parente, meu tio, minha irmã, quem quer que seja, caiu, o que eu não posso? Mas será que tem gente que se alegra com isso? Deus não falha. Eu já vi gente falar assim, Deus é justo. Alguém chega lá do antigo emprego seu e fala assim, você lembra daquele gerente chato lá? Lembro? Pois é, a mulher dele largou dele, rapaz, ele pediu conta, o homem está feio. Aí a pessoa está vendo, eu orei. Deus pesa a mão, Deus faz justiça. Fecha essa porta, irmão. Não se alegre. Ainda que a pessoa tenha sido muito má, tenha feito pior, tenha prejudicado sua vida, não se alegre. Feche essa porta. Como é que nós fechamos as portas, irmãos? Como é que nós nos guardamos? Salmo, você está do lado aí, ó, Provérbio 24, Salmo 84. Salmo 84. Vamos em 2 salmos aqui para a gente entender. Salmo 84. Versículo 11. Salmo 84, verso 11. 84, 11. Quem encontrou, diga amém. Porque o Senhor Deus é um sol. E o que, igreja? Ele é um sol que vai brilhar, iluminar meu caminho, me tirar das trevas. E além de tudo, ele também, o que ele é? Escudo é para quê, irmãos? Escudo é para quê? Proteção. Proteja sua mente, proteja seu coração. Aí ele diz, né? Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, e o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em o quê? Se eu estou andando em retidão, de acordo com a palavra, Deus será o sol que vai iluminar a minha vida, Deus é o sol que vai me dar força, e Ele é o escudo que vai me proteger. Me proteger do quê, irmãos? Dessas portas que estão abertas. Não, Jesus, está amarrado, não posso ficar assim. Eu não posso ficar magoado desse jeito, eu não posso ficar com esse sentimento, eu não posso ficar com essa raiva. Eu não posso ficar carregando isso comigo. Salmo 119, Salmo 119. Versículo de número 11 também. Vimos o 84, 11, agora o 119, 11. Palavra muito conhecida essa. Quem encontrou, diga amém. Escondi a tua palavra no meu? Para quê, igreja? Para eu não pecar? Como é que eu consigo fechar a porta, irmãos, para o inimigo não entrar mais? Quando eu aprender a guardar a palavra onde? Que a palavra não fique só nas suas anotações. Que a palavra não fique apenas no seu caderninho. Que a palavra não fique apenas na sua mente. Eu lembro uma vez que o pastor pregou isso. Que a palavra fique no seu coração. Porque essa palavra entrando no seu coração, ela é a chave que vai fechar aquela, o quê? Porta.
Ele é a chave que vai fechar essa porta. Não, aqui no meu coração não tem lugar para mágoa. Meu coração não tem lugar para raiva. Você não fica com raiva, chateado, com amargura, isso, aquilo. Não compensa, irmão. Não vale a pena. Não vale a pena você ficar magoado, chateado, estragar seu dia, ou passeio com a sua família por causa de uma chateação boba. Não vale a pena. Nós somos mesquinhos às vezes de pensar só em nós, e a gente não pensa nos nossos. Então não vai mais ninguém. Mas eu não vai, pronto, acabou. E não chora. Não vai. Pai, não vai, pronto, acabou. Não estou com cabeça para essas coisas. São portas que estão abertas e o inimigo está o quê, irmãos? Entrando. Tem que fechar essa porta, meu amado. Para não atrapalhar seu casamento, para não atrapalhar sua vida, para não atrapalhar o seu financeiro, para não acabar com o seu ministério, para não acabar com o seu matrimônio, para não acabar com você mesmo. São portas que precisam ser o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. É aqui, ó, que fica. Não, Jesus, não vale a pena. Aí, você lembra dos desenhos antigos que ficava um anjinho e um capetinha de um lado? De um lado o capetinha vai, e aquilo outro. Eu lembro até hoje, um desenho do Pato Donald. Não sei se você assistiu esse, ó. Ele está indo para a escola. E aí no que ele está indo para a escola, aí aparece um lago, aí vem um capetinha e fala assim, vai tomar banho, vai pescar, e vai não sei o que, aquilo outro e tal. Aí do outro lado tem um anjinho, não, você precisa ir para a escola, você falou para os seus pais, e aí ele vai, ele apronta, e faz isso, aquilo outro. Aí no desenho até tem uma parte lá que aí depois o anjo vai lá, regaça as mangas, tira o trem da cabeça, vai lá e dá um soco no capeta e fala assim, vai para a escola. Lembra? Alguém assistiu esse episódio? Alguém? Ninguém? Aí, ó, tem gente que assistiu, lembra? Irmão, tem gente velha aqui também. Mas é assim, de um lado fica, não, mas você é bobo, para quê? Isso, aquilo. Não, fecha essa porta. Fecha essa porta. Mas não vale a pena você ficar com raiva, chateado da sua nora, do seu genro. Não vale a pena. Ô marido, ô esposo, não vale a pena você ficar assim, arrogante, bruto, estúpido, ignorante, não fala com ninguém, antissocial. Não vale a pena. Você ficar trancado, preso, sem se socializar com ninguém, sem viver com a sua família. Não vale, fecha essa porta. É guardando a palavra no coração que a gente aprende a se proteger e fechar o quê, irmãos? Essa porta. Efésios 4, 27 diz, irai-vos e não pequeis, e o que? Não se põe o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar não dê lugar ao diabo. Mas por que o diabo está achando lugar? Porque ele está achando portas, o que, irmãos? Lembra do que Jesus falou? Um espírito imundo, quando sai de um corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E aí depois ele fala assim, decidi que vou voltar para minha casa. Aí ele volta para a vida de uma pessoa, e ele volta, e junto com ele volta com mais o quê? 7 demônios. E disse Jesus, e o estado daquela pessoa fica o quê? Pior do que o primeiro. Ele sai e volta com mais 7, então são quantos? Mas por que ele volta? Porque ele acha a porta aberta. Mas se a porta está fechada, meu amado. Presta atenção. E às vezes que o inimigo encontrar portas abertas, fechadas, ele vai, insistir para querer entrar. Deixa fechada. Não abra para ele, não. Não abra. Vamos imaginar que na sua casa tem aquele, como chama aquele negócio que você olha do outro lado lá? Olho mágico. Você vai lá na sua casa, aí você está escutando lá. Aí estão batendo aqui, eu vou ver quem que está batendo aqui. Aí eu olho. Está lá. Chifre, olho de fogo, vermelho, dentão, tridente na mão. O diabo está amarrado, rapaz. Sai, Satanás. Aqui não. Mas,
Rapaz, que mulherão, rapaz. Se for mulher, nossa, que homão. Olha a barba, nossa. O diabo não vai vir do jeito que ele é. Ele vai vir como o quê? Disfarçado. E aí, se ele não é? Pois não, já foi. Já era. Fecha essa porta, meu irmão. Deixa essa porta fechada. Financeiramente falando, eu quero trazer uma palavra profética para você que quer prosperar, que está reclamando financeiramente. Malaquias capítulo 3. Malaquias 3. Último livro do Novo Testamento. Versículo de número 8. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde o quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda, o que, igreja? Com maldição sois o quê? Por quê? Estamos roubando a Deus. E quando é que eu roubo? Quando eu não devolvo meu dízimo e minha oferta. Eu não dizimar e eu não ofertar, eu estou fazendo o quê? Não é nem abrindo as portas, eu estou o quê? Escancarando as portas. É como se falássemos assim, pode entrar! Está escancarando as portas para o inimigo. Meu irmão, e ele entrar, ele sabe fazer o estrago, viu? Ele sabe fazer o estrago. E aí ele disse aqui, quer fechar essa porta? Quero, pastor. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, lê comigo todo mundo o quê? Repreenderei o quê? Para que não vos consuma o fruto da sua. Eu vou fechar a porta para o diabo não entrar e consumir o fruto da sua terra, seu trabalho, suas finanças, tudo que você tem. Mas qual é a chave que fecha a porta para o inimigo não entrar no meu financeiro? Dizimista. Fidelidade no dízimo e na oferta. Não, pastor, eu oro. Pastor, ora forte por mim. Por quê? Pastor, financeiramente eu não estou legal. Pastor, estou gastando dinheiro. Olha, meu filho não fica bom. Toda semana ele tem que ir para o hospital. E é exame, e é remédio, e é isso. O médico mandou comprar uma maquininha. Estou só gastando. Vamos orar. Em nome de Jesus, demônio, sai. Amém. Como é que você está? Estou bem. Está bem? Você está abençoado. Daqui um pouquinho, de novo. É o carro que quebra. Aí eu preciso do carro para trabalhar. Vou consertar. Quanto ficou? 3.800. Meu Deus do céu. Mas eu preciso, vou fazer o quê? Ô pastor, acho que a oração do pastor não foi forte o suficiente. É a oração que não foi forte? É a porta que estava o quê, irmãos? Irmão, estou falando profeticamente aqui. Deus está falando conosco. Não brinque. Não cometa esse crime. Fidelidade. Fidelidade traz prosperidade. Em que te roubais? Em que nós te roubamos, Senhor? Ele fala, no dízimo e na oferta. Dizime, 10%. Jesus, está aqui. Eu sempre digo, irmãos, pastor, é que eu passei uns apertos financeiros e eu fiquei sem dizimar um tempo. O que eu faço? Eu preciso devolver os dízimos antigos? Sim ou não? Não. Você não precisa. Aquilo passou. Agora é daqui. É a partir de aqui. É a partir de hoje. Está aqui. É de agora em diante. Separe, fala. O que é uma oferta alçada?
Quando nós falamos, uma oferta alçada é aquilo que você levanta. Como eu falei, a gente sempre pede aqui, final do mês, ajuda do aluguel, e eu sempre peço a oferta da Santa Ceia. E aí eu falo, sempre quem pode fazer com 100, 200, 300. Eu estou alçando um valor. Aí a pessoa, amém, vou fazer. Mas ela tem condição de fazer, não faz. Eu só tenho 10. Não, irmão, fecha essa porta. Por causa de vós, versículo 11, e por causa de vós, repreenderei quem? Devorador. Aqui em casa não entra, no meu serviço não entra, na minha saúde não entra, para me consumir meu dinheiro, não. Seu dinheiro é para você usufruir, para você comprar o melhor, para você ter o melhor, é para você, meu irmão. Aí você está gastando com outras coisas, e o devorador está lá, venha, pode vir. É para você usufruir. Chega a época de férias, vai viajar, reúna a família, vai passear, vai dar uma volta, vai ali e aquilo outro. Não vai ver. Não, você está achando o quê? A igreja vai ver meu dinheiro? Pastor vai ver meu dinheiro? Que pastor vai ver meu dinheiro? Sabe quem está vendo seu dinheiro? O mecânico, o homem que arruma o ar-condicionado, o cara que arruma isso, que gasta com aquilo e tal, aquilo outro. Eu não gasto, pastor. Não, o único gasto que eu tenho é só com um pet que eu tenho. Meu irmão, esse bicho gasta igual criança. Agora ele está ruim, ele pegou isso, aquilo outro, não sei o quê, vai ter que internar, vai ter que... Vai, irmãos, o inimigo não consegue tocar em você, ele toca naquilo que você ama. Fecha essa porta, irmão. Fecha essa porta hoje. Fala, Jesus, me perdoa, se eu tenho falhado com os dízimos, se esse ano eu estou falhando, Deus. Pastor, eu já fui fiel, eu era fiel, mas eu não sei o que aconteceu. Não deixe, irmãos, é a porta aberta. E a porta, se ela estiver aberta, ou o inimigo entra, ou a bênção o quê? Sai. A bênção sai. Quando eu era menino, quando eu era mais criança, na nossa casa não tinha muro. Nossa casa não era cercada. E aí chega uma fase que a criança com energia quer correr, quer brincar, e minha mãe não queria que eu saísse para a rua. O que minha mãe fazia? Trancava a porta. Porque se eu achasse a porta aberta, daqui um pouquinho, meu irmão, só escutava assim, Anderson Cleito. Minha mãe... E eu olhava assim, eu já estava puro poeira, porque o bairro que a gente morava era uma poeira vermelha mesmo. Eu brincava o dia inteiro na rua, no meio da poeira. Quando acabava o dia, eu ia para casa e escarrava, cuspia um tijolo, pof! Da poeira vermelha, verdade. Anderson Cleito, lá vinha eu. Quem mandou você sair? Já tomava um beliscão, já tomava um pescotapa, um pé na orelha, já tomava uma cintada. Eu tinha um azar desgraçado, que toda casa que eu morava tinha um pé de goiaba, irmão. O azar do inferno. Toda casa que eu morei, irmãos, tinha um pé. Aí nós moramos por uma casa depois, que era uma casa de Coab, era bairro novo. E aí nós fomos morar para lá e o nosso vô ainda era vivo. O que o abençoado do meu vô foi plantar no quintal? Um pé de goiaba. Meu irmão, mas entenda, mas o que apanhar? Por quê? Por que eu tranquei a porta? Agora, o que você fez? E não sei o que, você vai apanhar, você tinha tomado banho, eu troquei roupa sua, olha a sua cor, olha como você está encardido. O suor escorria assim, vinha até aquela sujeira, passava assim, ó. Por quê? Que eu saí, eu achei a porta, o quê? Fecha essa porta, irmão. Não deixa o inimigo entrar. Não deixa a bênção sair. Nós que somos de Deus, irmãos, precisamos fechar. Porque fechando a porta, onde que nós começamos, lembra? 2 Reis, volta lá. Vamos terminar. 4. Versículo 5. 4, 5. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e deles lhe traziam vasos, e ela os enchia.
E sucedeu que cheios foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ela contou para o profeta e disse: o que aconteceu? Ô profeta, acabou os vasos, acabou as vasilhas, não tem mais. Acabou? O azeite parou. Olha o que o profeta disse para ela: vai, vende o azeite e o que? E paga a tua? Ela procurou o profeta porque ela queria pagar, resolver o problema da dívida. O que o marido deixou para ela? O que o marido deixou para ela? Financeiramente? Nada. Tá, ela paga a conta. E o que ela vai viver com o que depois? E como é que vai ser a vida dela depois? Olha o milagre. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos, o que é a igreja? Vivei do que sobrou. Meu irmão, o milagre foi tão grande que ela conseguiu pagar toda a conta e conseguiu viver com o que sobrou. Então deu muito. Se eu quero receber muito, se eu quero ter muito, irmãos, se eu quero ter muito para me viver, para pagar minhas dívidas, para suprir minhas necessidades, para realizar meus sonhos, quer ter em abundância, feche a porta. Deus deu, irmão, mais do que ela pediu. Ela queria apenas pagar a conta. Paga. Quanto você está devendo? Quanto você está devendo? Vamos falar em reais hoje. Eu estou devendo 50 mil, então paga. E viva do resto. Imagina, uma mulher com 2 crianças para viver, irmão, tinha que ter bastante dinheiro. Sobrou, irmão. Deus não é Deus que dá com escassez, com conta-gotas. Deus quer dar bênção com abundância, com grandeza, com fartura. Mas entenda, Ele só pode fazer isso na minha vida se eu aprender a fechar o quê? Feche essa porta. É um pecado, é um desejo, é uma vaidade, é um vício, é alguma coisa? Feche essa porta. Se aprendermos a fechar a porta, pode ter certeza, não vai faltar, vai sobrar. Se fecharmos a porta, a bênção não vai faltar, vai sobrar. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus que Ele merece. E vamos todos dar a volta na vida.